Eu vou conversar com o Luiz Fernando Pereira, ele é advogado do Atlético Paranaense no assunto que envolve a disputa pela Arena da Baixada. O Atlético tem uma dívida da construção do estádio para com a Fomento Paraná e argumenta há algum tempo que este estádio tem que ser, em seu valor total, dividido em 3 partes. Partes estas, uma pertencente à Prefeitura de Curitiba, outra ao Estado do Paraná. Estas outras 2 partes questionam o excedente do valor de 180 milhões de reais que, dizem, consta em contrato lá atrás, quando do início, do acordo para a construção do estádio, que recebeu a Copa de 2014. Pereira, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. Agora um pouco melhor com o resultado da perícia. Pois eu queria entender um pouco mais o que significa, qual o valor dessa perícia, que aponta pouco menos de 400 milhões de reais, estou procurando o valor exato aqui, 397 milhões, 56.191 reais e 35 centavos. Que valor isso tem nessa disputa judicial? Bom, primeiro em relação ao valor, na verdade, embora a perícia tenha apontado 397, o Atlético nunca reivindicou 397. O Atlético sempre reivindicou 346, porque nesse 397 há despesas judiciais, encargos financeiros, há o teto retrátil, por exemplo, que nunca foi cobrado pelo Atlético, ao contrário do que se insinuou durante um tempo. Então, o valor é o que sempre foi atestado pela própria Fomento, por intermédio da auditoria da Price, 346 milhões, e a perícia atestou isso. Eu acho que essa perícia é um divisor de águas nessa história toda, por uma razão muito importante, que é a desconfiança, a insinuação que havia em relação à lisura da obra da Arena. E a perícia deu conta de resolver todas as dúvidas e resolveu todas elas em favor do Atlético. Então, primeiro, havia se sugeria que poderia haver sobrepreço, né? A perícia não só afastou isso, disse que não havia sobrepreço, comparou com os preços de mercado, disse que estavam compatíveis com os preços de mercado, né? Disse que estava a execução da obra consentânea com os projetos e disse que a Arena é o estádio mais barato do Brasil por metro quadrado, 1/3 do Maracanã por metro quadrado, né? É o único estádio que não estava envolvido no cartel das empreiteiras, que está denunciado no CAD, na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Então, foi o estádio mais barato do Brasil, sem sobrepreço, compatível com o mercado, disse a perícia. Esse é o primeiro ponto muito importante. Depois havia uma dúvida muito grande, afinal, por que o valor era 135, depois 184 e terminou em 346? E o Atlético sempre disse que isso se dava por 2 motivos. Primeiro, porque lá atrás, esses valores iniciais, de 135, 184, eram valores estimados, aliás, essa é a expressão do convênio, estimados porque havia uma precariedade dos projetos, eles não eram realistas. E o Estado, o município e o Atlético toparam ir adiante, apesar da precariedade dos projetos, em razão da urgência. E a Fundação Getúlio Vargas, que é uma perícia nomeada pelo juiz do processo, concluiu isso. Aqueles valores eram irreais, porque projetos ainda precários. E o segundo motivo que o Atlético sempre alegou para o aumento de custo era que havia exigências da FIFA que vieram depois, que impactaram no custo da obra, de forma muito relevante. E a perícia da FGV confirmou isso na íntegra. Disse que várias exigências da FIFA novas aumentaram o custo do estádio, e, sobretudo, a que pediu para aumentar de 40 para 43 mil lugares. Né? Nós tivemos que ir lá no Atlético, na engenharia, romper com aqueles pontos cegos, aquelas torres nos cantos dos estádios. Aquilo custa uma fortuna. E alguém pode dizer, mas o que o Estado e o município têm a ver com as novas exigências da FIFA, se elas aumentaram o custo? Olha, antes do Atlético entrar na história da Copa, Napoleão, a Prefeitura e o Estado assumiram com a FIFA o dever de mudar tudo que a FIFA quisesse, independentemente do momento. Quando o Atlético entrou, isso já estava pactuado. Portanto, quando a FIFA exige mude de 40 para 43 mil lugares, como é que o Atlético pode responder isso sozinho? A perícia disse mais, disse o seguinte: nenhum aumento de custo é culpa, é atribuível ao Atlético. São expressões da perícia. Portanto,
Isso ficou muito bem resolvido. E o último ponto, tinha uma dúvida em relação ao atraso da obra. E o Atlético dizia, olha, a obra atrasou porque não foi liberado o financiamento. E agora vem a perícia e diz, sim, é verdade. O atraso na liberação do financiamento, lembrando, a primeira parcela saiu no final de 2012, faltando 1 ano e meio para começo da Copa, né? Interferiu radicalmente no fluxo da obra, no ritmo da obra e também aumentou custo. Então, eu diria, a perícia confirmou tudo que o Atlético vem dizendo há 10 anos sobre o tema. Acho que é uma virada de página nessa história. Bom, mas eu percebo, e pelas manchetes que vi por aí, claro, manchetes são manchetes, vocês não têm controle sobre isso, mas mesmo a carta assinada por Mário Celso Petralha, que está no site do Atlético, eu percebo que vocês têm falado muito em imagem, né? Olha, o Atlético sempre disse, e o teor da carta assinada pelo presidente do clube é a fé é a razão da esperança, sempre dissemos que era o custo mais baixo, enfim, tudo que você acaba de explicar. Então, estamos falando de imagem de como a opinião pública pode receber essa perícia, comprovando que, de acordo com ela, o Atlético nunca adulterou nenhum valor ou prazo, qualquer coisa que o seja. Mas e o contrato? O que é que o contrato diz? Porque conversando com pessoas ligadas ao governo do estado e a Fomento Paraná, todo mundo recebeu muito bem, legal a perícia, mas o contrato fala em 180 milhões. Por que ela tem impacto nesse contrato? Não, muda tudo, por uma razão muito singela. Havia um convênio, a versão original do convênio, que falava em 135 milhões. E havia uma cláusula nesse próprio convênio que dizia, olha, quando houver necessidade de mudança deste valor, inclusive por pedidos da FIFA, né, para não entrar nas questões técnicas, mas para ser bem didático, o Atlético enviava o novo orçamento para a Prefeitura e para o Estado, e a Prefeitura e o Estado aprovavam, certo? Isso aconteceu num primeiro momento, quando se flagrou que 135 não ia dar conta da obra, e se foi para 184. O Atlético pediu a mudança, e a Prefeitura processou isso e fez a mudança. Este mesmo convênio previa outras mudanças de valores se houvesse alteração do valor. Por exemplo, por conta de exigências novas da FIFA, que agora a perícia falou que elas, de fato, aconteceram. O Atlético pediu a alteração do valor, Napoleão. Mas sabe quanto tempo demorou entre o primeiro pedido de alteração do Atlético e a alteração em si, de 135 para 184? 20 meses. Quando o Atlético pediu a segunda alteração, faltavam menos de 20 meses para a Copa. Então, o que a Prefeitura fala, o Estado não, o Estado já reconheceu o direito do Atlético. O que a Prefeitura fala é que a Prefeitura não pode concordar com 346 porque não houve a aprovação formal dessa alteração do valor do orçamento. Agora, o que nós estamos dizendo desde sempre, amparados no parecer do professor Marçal e agora na perícia, é que é o seguinte, faltando 18 meses para a Copa, o Atlético que estava com o estádio abaixo não poderia esperar mais 20 meses para a Prefeitura aprovar. Ele estava convicto que os valores novos estavam respaldados no convênio e, por isso, seguiu a obra. Seguiu a obra com a anuência da Prefeitura, que ficou lá o tempo inteiro acompanhando, com a anuência do Estado e com a Fomento do Paraná, que deu financiamento de 291 milhões. Se não fosse amparado no convênio, a Fomento não poderia ter emprestado. Então, a Fomento emprestou porque viu, acompanhada a obra pela Price, contratada pela Fomento, que o dinheiro estava sendo gasto de forma responsável e no estádio. Então, assim, o convênio autoriza o aumento. Tanto autoriza que aumentou de 135 para 184. Deveria ter aumentado de novo. Não aumentou. Mas o fato de eles não terem burocraticamente feito a alteração do convênio não coloca nas costas do Atlético o ônus de pagar por um aumento que não lhe é atribuível, disse agora a perícia. Afinal de contas, isso é obra de pedido da FIFA. Então, eu estou muito seguro que, independentemente do que esteja no aditivo ao convênio, no último aditivo, o direito do Atlético agora está absolutamente comprovado, e essa perícia é uma perícia judicial. A Fundação Getúlio Vargas, uma entidade das mais respeitáveis do Brasil, foi nomeada pelo juiz da causa, e se tinha alguma dúvida se podia aumentar ou não, a perícia disse, olha, o aumento não é atribuível ao Atlético. Como é que o Atlético vai pagar sozinho? Então, eu diria que, se analisar a questão com a máxima boa-fé, é incogitável não reconhecer que essa perícia
é um ponto final em todas as controvérsias envolvendo a Copa do Mundo em Curitiba. Bom, pouco antes do resultado dessa perícia, a informação que a gente tem dos bastidores é que Atlético e Prefeitura, em especial, estavam muito próximos de um acordo, que havia esse debate de um acordo aí para quitação de aproximadamente 50 milhões de reais da parte do clube, dos quais 36 milhões seriam pagos e 14 milhões seriam amortizados com uma dívida ainda antiga, né, dos tempos do Parque Aquático, o PAVOC. Como é que ficou essa situação? Porque a pandemia travou todo o processo judicial, não só este em especial, né, mas a justiça em geral está parada no Brasil. Na verdade, Napoleão, é o seguinte, essa discussão dos 50 milhões de entrada é com a Fomento. Na verdade, o Atlético tem um processo de mediação instalado com a Fomento Paraná no Tribunal de Justiça do Paraná, conduzido pelo ex-desembargador Guido Dobile. Então, lá o Atlético estava fazendo propostas para resolver a questão do financiamento, mas esta negociação com a Fomento estava condicionada a resolver o tripartite. E o tripartite não se resolvia porque o Estado do Paraná condicionou o avanço da negociação, que também estava acontecendo, à revelação do resultado da perícia. Então, as coisas estão conectadas. Agora, com o resultado da perícia, a negociação do tripartite é destravada, né? Afinal de contas, todas as dúvidas foram dissipadas em favor do Atlético. E eu diria que nós podemos caminhar junto no acordo com a Fomento, que é a questão do financiamento, e no acordo do tripartite. Né? Aliás, a perícia também atestou, Napoleão, um ponto importante, que o município de Curitiba só vendeu até hoje, a gente sempre disse isso, 21 milhões de reais de potencial construtivo. E o potencial construtivo responde por 2/3 da dívida. E ao Atlético está sendo imputado uma conta de juros moratórios e remuneratórios da integralidade. Então, mostra mais uma vez que o Atlético não pode ser penalizado por um descumprimento que não lhe é atribuível, porque o acordo é tripartite, é para dividir em 3 o valor do estádio. Alguns lugares, muita gente diz assim, mas poxa, colocaram dinheiro em estádio privado. Foi a melhor solução, porque onde se colocou dinheiro em estádio público, ainda ficou a conta da manutenção do estádio, que não dá retorno. Né? O projeto Estádio com Operação Econômica falhou no Brasil inteiro. Pagam pelo aluguel lá do estádio João Avelange, ex-João Avelange, lá no Rio de Janeiro, o Botafogo paga 35 mil reais por mês, nada. Agora licitaram lá o Mané Garrincha, o valor pago é irrisório perto do custo, custou 2 bilhões aquilo, aqui custou 346 milhões. O preço do Atlético é igual o preço do Inter, que não fez estádio novo, fez uma reforma, e uma reforma eu tive lá na final da Copa do Brasil, uma reforma tímida. Então, assim, o melhor modelo do Brasil foi o do Atlético. E o acordo é 1/3, 1/3, 1/3. Por quê? Porque Curitiba e o Estado quiseram trazer a Copa para cá, Napoleão. Foram 2 bilhões de reais de investimentos do governo federal para Curitiba em razão da realização da Copa. E foi o investimento público mais barato no estádio do Brasil, porque além de ter sido o estádio mais barato do Brasil, ainda o poder público só arcou com 2/3. Então, eu diria que é a hora de todo mundo sentar e resolver essa história de uma vez por todas. O Atlético não pode pagar essa conta sozinho. Bom, eu sempre vou compreender a visão do torcedor que não é atleticano sobre a exigência do dinheiro público estar no estádio, porque, afinal de contas, ele não se sente beneficiário da obra, né? O equipamento urbano não é do time dele, sendo ele paranista, coxa branca, ou mesmo corintiano, São Paulino, residente em Curitiba, natural do Paraná, recolhendo impostos aí. Então, essa dúvida eu acho que é uma questão que nunca vai sair de moda, nunca vai sair de pauta, mas há um prédio anexo ali na Arena da Baixada, que seria uma espécie de retorno para a Prefeitura de Curitiba e que não vem tendo esse usufruto. Recentemente, com o problema do coronavírus, cogitou-se também usar a Arena como um hospital de campanha. A Prefeitura, enfim, os órgãos locais aí de decisão optaram pelo Couto Pereira. Por que é que não há essa linha de diálogo, não houve ainda a cessão dos espaços públicos da Arena para a Prefeitura, ou o que aconteceu também nessa história do hospital de campanha? Bom, primeiro é o seguinte, nós temos que compreender, né, tem que lembrar que muita gente diz assim, olha, eu acho que não foi uma boa opção o estádio do Atlético para a Copa e tal. Eu acho que foi, eu acho que essa perícia até corrobora em muito tudo isso que o Atlético vem dizendo há muito tempo. Agora, veja só, nós não podemos confundir
eventual divergência com a opção lá de 10 anos na escolha da Arena como estádio para a Copa, né, com a necessidade de cumprir o que foi contratado. Ora, se foi uma má escolha, uma boa escolha, isso é algo que está lá atrás. Fato é que foi decidido e contratado. O Atlético não pode arcar sozinho com a conta, porque eventualmente alguém se arrependeu do arranjo que foi estabelecido lá atrás. Mas eu quero dizer aos torcedores dos outros times que o Paraná recebeu 2 bilhões de reais de investimentos em razão de ter trazido a Copa. O Estado. O Estado do Paraná. Curitiba, muito. Foram 400 milhões só no Afonso Pena, no aeroporto Afonso Pena, na Avenida das Torres, mais alguns milhões. Então, assim, todos foram contemplados, não apenas os torcedores do Atlético. E o equipamento do estádio está à disposição do Estado. Veja que nós recebemos aqui, na Arena da Baixada, o UFC. Só no UFC nós tivemos mais movimentação de dinheiro, com mais arrecadação para a prefeitura, do que movimentou a Copa para o Rio de Janeiro. Nós tivemos a final do vôlei, e o equipamento está à disposição da cidade para grandes eventos. O Atlético colocou, agora, para falar de um tema que você mencionou, o estádio à disposição do município e do Estado para que servisse de hospital de campanha. E se dispôs, inclusive, a bancar parte do custo. O prédio de imprensa está à disposição do município de Curitiba. O município de Curitiba não usou até hoje porque não quis. Na verdade, o município entrou na justiça e nós dizíamos, com razão, nós não podemos ceder o prédio de imprensa, que na verdade é metade do prédio de imprensa, porque o município não cumpriu a sua parte no acordo tripartite. E quem não cumpre a sua parte não pode exigir do outro o cumprimento da parte que cabe à outra parte, a parte contratante, no caso, um convênio. Mas, de qualquer forma, no acordo que nós fizemos, na proposta de acordo que nós fizemos, nós deixamos à disposição. E o município ganhou o direito de usar o estádio, o prédio de imprensa há alguns anos, e não usou porque não quis. Então, assim, se tem uma coisa que não se pode acusar o Atlético, é de não colocar o equipamento urbano à disposição. Sempre está nos limites do convênio, e agora essa questão do hospital de campanha foi um ato voluntário do Atlético, como foi também quando foi necessário usar o estádio, se cogitou usar para fazer a eleição há alguns anos, o Atlético colocou à disposição. Né? Mas, eu diria, isso não tem nada a ver com o que foi contratado há 10 anos e deve ser cumprido independentemente da avaliação que as pessoas tenham, se foi um bom arranjo ou um mau arranjo. O contratado tem que cumprir, o Atlético não pode pagar essa conta sozinho. Bom, se nós tivéssemos num prazo limite para o pagamento, quanto o Atlético hoje compreende que tem que desembolsar para liquidar de vez essa história na visão do clube, claro? Veja só, primeiro que quando a gente fala que é um acordo tripartite, né, e portanto cada um paga um terço, é importante lembrar que o Atlético pagou muito mais do que um terço dessa história toda. Primeiro porque o Atlético já tinha um estádio lá que em larga medida serviu para que o custo fosse baixo, por isso foi o mais baixo do Brasil também, além de não ter empreiteira da Lava Jato envolvido na construção. Depois o Atlético pagou sozinho, tem o ônus de pagar sozinho, ainda não pagou porque não fez o acordo com a prefeitura, as desapropriações. O Atlético também pagou sozinho a saída do prédio do Exército ali, limítrofe com a Baixada, para poder ampliar e fazer a Baixada nova. Então, o custo do Atlético é muito superior a um terço do município, a um terço do Estado. O valor geral é 346 milhões, atestado pela Price, pela Fomento e agora pela perícia da Fundação Getúlio Vargas. O Estado e o município queriam... O Estado e o município, não. O município queria cravar em 184. O Estado já tinha reconhecido que teria que ser o valor total. Ora, é a diferença de 184 para 346, 2/3 disso. Então, não é um valor muito pequeno, perto dos 2 bilhões que vieram de investimento para o Estado com a Copa, mas é muito para o Atlético se tiver que pagar sozinho o financiamento. Não cabe na conta do Atlético pagar essa conta sozinho. O Atlético não teria entrado nessa história da Copa do Mundo se a conta viesse exclusivamente para o Atlético. Não há cidade de porte do Atlético que tenha um time em condições de construir um estádio que, sem as isenções fiscais, poderia custar 600 milhões de reais, num time numa cidade como Curitiba. Curitiba tem um PIB, Napoleão, menor que o PIB de Osasco, que está na região metropolitana de São Paulo. Curitiba é uma cidade pequena
O Atlético fez o estádio que fez porque o Estado e o município disseram que pagariam 2/3. Não é justo que agora digam que não podem pagar ou que não concordam. É o que está contratado. O Atlético quer pagar na íntegra, sem desconto, tudo que deve, mas só o que deve. E aí nós estamos falando de aproximadamente 120 milhões, é isso? Na verdade, são 340 milhões divididos por 3. É isso. Perfeito. E desse valor, tem algo amortizado já? Sim, tem algo amortizado, porque a prefeitura deveria ter vendido mais, atestou a perícia da Fundação Getúlio Vargas, mas já amortizou 20 milhões de reais. E o Atlético, veja só, o Atlético vendeu jogadores, como vocês sabem, não, tem muito dinheiro, tem algum dinheiro para receber. O Atlético se preparou para pagar. O Atlético está pronto para pagar cada centavo que deve. Fez uma proposta firme para Fomento, fez uma proposta firme para o município de Curitiba em relação às desapropriações e provocou o Estado para que se faça o aditivo do tripartite. Portanto, o Atlético disse, quero pagar agora tudo que devo. Não pediu desconto para Fomento. Quer pagar tudo, certo? Essa história de que o Atlético não quer pagar, isso é uma lenda urbana. O que o Atlético nunca quis pagar era o que não era atribuível a ele, que é a parte do Estado e do município. E as dúvidas que existiam sobre a responsabilidade do Estado e do município acabaram definitivamente com a perícia da Fundação Getúlio Vargas. Bom, isso quer dizer, traduzindo para o torcedor que está nos assistindo aqui eventualmente, é de que se amanhã a Justiça determinar que o acordo vale em partes iguais, o Atlético vai quitar no dia seguinte essa dívida. Sem dúvida. O Atlético fez proposta para quitar. É uma quitação parcelada, como era na versão original, né? Tem que reparcelar. Essa é uma questão que a Fomento sempre considerou, mas o Atlético fez proposta de fazer uma entrada, de dar uma entrada relevante e parcelar o restante de forma tal a garantir que a Fomento receba cada centavo que emprestou de volta. Né? E o Paraná, que incorporou 2 bilhões de investimentos do governo federal em razão de ter trazido a Copa, vai receber a devolução do financiamento como contratado lá atrás. Nunca o Atlético cogitou não pagar. O calote do Atlético é uma lenda urbana, alimentada por pessoas que insinuam, que desconfiam, mas que, na verdade, nunca estiveram respaldadas na vontade do Atlético de resolver isso de forma amigável, pagando cada centavo que deve. E aí a gente está falando desta proposta, agora sim, dos 50 milhões com 15, ou quanto é o que o Atlético entende que tem a receber ainda do Pavoc? Do Pavoc isso não está definido, depende ainda de uma avaliação, né, da área remanescente. Na época houve uma desapropriação e uma parte não estava titulada. Isso foi objeto de uso capião, agora saiu a uso capião em favor do Atlético, tem que avaliar a área, esse também é um ponto da negociação. Na verdade, o Atlético ofereceu para incrementar a parte que vai pagar a Fomento, aquilo que tem que receber do próprio Estado. Ao invés do Estado pagar o Atlético, esse dinheiro é transferido diretamente para a Fomento para amortizar a dívida. Foi uma ideia que o Atlético teve para aumentar o valor da entrada nesta negociação. E como é que você enxerga, como advogado e parte da negociação, a receptividade da Fomento Paraná para essa proposta? Olha, eu acho que a Fomento Paraná ela quer resolver. Eu fui várias vezes lá negociar, mas a Fomento Paraná sempre ficou numa posição delicada, porque, afinal de contas, havia a questão do tripartite envolvida nisso, né? Pereira, a Gazeta do Povo estampa a matéria com o conteúdo dizendo que da perícia da FGV eram 16 apontamentos, 7 deles conseguiram ser esclarecidos e outros 9 não. Você pode nos detalhar os 9 que não foram e por quê? O que diz o jornal aí de Curitiba é de que faltou documentação. Olha, não tem nenhum esclarecimento que não possa ser feito agora. A perícia tem um primeiro momento em que é apresentado o laudo, e aí as partes têm prazo para apresentar quesitos suplementares e quesitos de esclarecimento. O Atlético tem toda a documentação para que a Fundação Getúlio Vargas possa responder essas irregularidades, entre aspas, que não tinham, que não foram possíveis de serem respondidas nesse primeiro laudo. Agora, convenhamos, são todas questões laterais, né? Não tem nada a ver com o cerne da discussão. Olha, você tem que demonstrar aqui essa discrepância de 6% na primeira medição e tal.
Isso aí tudo o Atlético tem condições de demonstrar. O fato é que a Fomento, a perícia atestou que não tem sobrepreço, que todo o dinheiro foi gasto na obra e que tudo que o Atlético falava era verdade. Agora, um outro ponto, é normal que haja dúvida, o Tribunal de Contas também levantou, mas isso a gente vai resolver agora nos esclarecimentos. Quando é o próximo encontro? Está marcado? Como é que está isso aí? Não, a pandemia atrasou tudo, né? Porque a mediação tem sido presencial, pode até ser virtual. Eu tenho participado de uma que está virtual, mas eu acho que agora, para breve, a nossa ideia é não esperar o fim da pandemia e voltar a falar sobre isso agora. Muito bem. Para a gente encerrar, eu preciso deixar muito claro para quem está assistindo, porque o assunto todo aqui, né, Pereira, ele, claro, é um pouco chato para quem gosta do futebol jogado, mas influencia diretamente. Esse desmanche, como a gente viu do time do Atlético, foi de caso pensado para pagar a dívida do clube? Isso é algo conversado deliberadamente nos corredores da Arena? Não, nunca ouvi isso. Primeiro que desmanche é uma expressão tua. Eu acho que não há desmanche. Eu acho que o Atlético tem uma política de venda, que não é da minha área, enfim, mas vendeu os jogadores no momento que era para vender. Eu não acho que tenha vendido em razão da possibilidade de acordo. Agora, de fato, coincidiu com dois momentos. Um momento bom para fazer o acordo, em razão da saída do resultado da perícia, e o fato de que os clubes estarem em muita dificuldade em função da pandemia, que vai retirar renda dos clubes, né? Bilheteria, patrocinadores cancelando, tem o problema da Turner, que surgiu aí, que abala a receita dos clubes, né? Então, o Atlético está preparado. Claro que não planejou a pandemia, mas, coincidentemente, está preparado para enfrentar isso, e, sem dúvida, o caixa que o Atlético formou também ajuda a resolver a questão do acordo. Bom, muito obrigado a Luiz Fernando Pereira, advogado do Atlético, conversando com a gente sobre essa questão da dívida da Arena da Baixada. O clube entende que, com a perícia da Fundação Getúlio Vargas, conseguiu um grande trunfo para encerrar de vez esta negociação e quitar aquilo que ele entende ser a sua parte na dívida. Obrigado, Pereira. Até uma próxima. Obrigado você. Um abraço. Tchau, tchau.